dia! Bom dia! Gororoba ao vivo e natural. Bom dia, bom dia! Hoje vai ser lindo. Hoje vai ser lindo. Bom dia! Deixa eu ver. Vou ajustar. Que é a conversa de hoje. Em duas páginas. Duas páginas tá a nossa conversa de domingo, de hoje. E mais umas anotações aqui. E hoje nós vamos fazer diferente. Os 20 minutos finais nós vamos fazer para perguntas e respostas. Então fica aí que hoje vai ser lindo. Hoje vai ser lindo. Bom dia, Ralph. Bom dia. Já vamos começar, vamos esperar o... tem uma passagem, tem um versículo que fala assim: acorda tu, ó que dorme. Porque não dá, né? Eu penso que não dá pra... aquele que ama o sono, a pobreza virá com uma ruína sobre... como homem armado sobre a casa. É algo nesse sentido. Então, bora. Mas já vamos começar. Mais um minuto aí, nós vamos começar. Já, galera. Eloirzão, mas Eloir, bom dia, meu querido. Bem-vindo. Ó, Josiel, o rei do concreto. Esse é o cara. Bom dia. Bem-vindos. Gente, alguém pode escrever aqui. Escreve aqui que eu vou fixar no comentário os 20 minutos finais para perguntas hoje. Tá? E hoje vai estar legal, velho. Tá legal. Tá aqui. Hoje de manhã eu escrevi aqui. Me diz aí como é que tá o som. Tá muito alto pra vocês? Não tá? Me situa aí a música aqui do lado. Eu pratico musicoterapia. A música pra mim é uma terapia na minha vida. Então, às vezes eu acabo me excedendo. Responde aí. Espero que vocês não... Tá muito alto, não tá? Aliás, clica nesse aviãozinho aqui do lado, envia pra galera que tá dormindo aí. Vamos compartilhar com esse pessoal. Vamos levar a mensagem mais longe. Bora lá. Então, domingão a 1000. Fiz o exercício básico hoje, vou dizer pra vocês, quando eu me exercito antes de vir aqui, ou quando eu começo o dia me exercitando, a vida é outra. Fiz uns quilômetros hoje de manhã, 10, pesado, fazia tempo que eu não corria de manhã cedo, mas ele dá outro ânimo, é outra energia, o dia é outro, é tudo diferente. Pra mim, pelo menos, funciona assim, né? Então, é demais. E esse é um dos ingredientes, eu falei hoje de manhã, atente-se para os ingredientes da vida. Atente-se aos ingredientes e não precisará se preocupar com o resultado. Muitas vezes a gente quer algo e a gente se preocupa. Vai fazer uma comida e fica se preocupando, será que vai ficar bom? Será que vai ficar bom? Será que vai ficar bom? Adianta me preocupar com será que vai ficar bom se eu não me preocupar, se eu não me atentar para os ingredientes que eu coloco? Eu tenho que saber os ingredientes que eu tenho que colocar e eu não preciso me preocupar com o resultado. Se eu seguir a receita, o passo a passo, eu não preciso me preocupar com o resultado.
E muitas vezes, muitas pessoas entram em depressão, sofrem de ansiedade, de estresse, se preocupando com o resultado e não atentando para o presente, para o que precisam fazer agora. Clóvis, mas na vida não é tão claro como uma receita. Até não é, mas tem muita gente que já fez essa receita. Tem muitos que já fizeram, já chegaram onde tu quer chegar, já andaram um bom caminho e eles podem, ainda mais hoje, estar disponível. Então, o passo a passo eu não preciso ir por tentativa e erro. Atente-se aos ingredientes da vida e não precisará se preocupar com o resultado. Primeiro ponto que nós vamos falar aqui, que eu vou falar aqui, e vocês podem participar, podem interagir, manda as observações de vocês, as perguntas de vocês aqui que eu respondo. E os 20 minutos finais, perguntas e respostas. Compartilhar a minha experiência. Bem-vindo, Volney. Seja bem-vindo. Primeiro passo, muita gente quer conquistar algo. Todos nós, ninguém acorda de manhã dizendo assim, hoje eu quero me ferrar. Eu vim nessa vida para me ferrar e eu quero sofrer. Eu acho que a grande maioria não. A grande maioria não pensa assim. Se é que tem alguém que pensa assim. Todos querem, cara, eu quero melhorar de vida, eu quero melhorar, eu quero coisas boas. E qual é que é o primeiro ponto? Elas só querem. Mas muitas vezes elas querem tanta coisa, que nem eu. Quando eu falo ela, eu falo eu, de mim. Muitas vezes elas querem tanta coisa, o Clóvis em um determinado ponto da vida, ele quis tantas coisas que na verdade não queria nada. Exatamente isso aí. Não queria nada. Como assim, Clóvis? É a mesma coisa seguinte, tu vai fazer uma comida e tu coloca tudo que tu gosta nela. Tu coloca tu gosta de sal, bota sal, bota açúcar, bota chocolate, bota abacate, bota mamão, bota arroz, bota bacon, bota calabresa, bota queijo. Cara, o que vai dar isso? Pô, mas eu gosto de tudo isso, Clóvis. Bota uma carne assada, bota uma cuca, bota um pastelzinho frito é bom. Pô, eu gosto de Coca-Cola, vamos misturar tudo na mesma panela, será que dá pra comer? Não dá. Não dá. Então uma pessoa que quer tudo e ela não consegue focar, determinar algo, apenas um. Nesse momento da minha vida eu quero isso. Ela não consegue andar, ela não consegue conquistar, ela não tem energia e atenção o suficiente para todas as coisas, não tem como. E muitas coisas que a gente quer depende de a gente dar um passo primeiro, então não é agora a hora disso. É por etapas. E qual é que é o primeiro ingrediente que eu trago para uma vida valer a pena mesmo? É um desejo ardente. É desejar algo. É acordar de manhã pensando nisso. É dormir pensando nisso. É comer pensando nisso. É um desejo que te tome por inteiro naquela direção. Mas sabe qual é que é? O problema hoje é que a gente tem muitas opções. A gente tem muitas distrações. Alguém aqui já foi comprar um carro? Quantas opções de carro tu tem? E aí, nós, exemplo, na última vez que nós compramos, cara, eu quero comprar um carro assim. Nossa, mas tem esse. Daí tem mais esse. Nossa, esse aqui tem lá em tal lugar e tem lá e tem lá. Cara, que desperdício de energia. Tinha dias que eu ficava puto da vida, de tanto olhar carro, tanto gastar energia e não decidir em nada. Alguém já passou por isso aqui? Alguém já passou por isso? Pra mim, as piores experiências que eu tive foi para comprar um carro. Experiência eu quero dizer de decisão, de ter muitas escolhas. Muitas escolhas. E o que acaba acontecendo? Não se decidindo, eu não saio do lugar, eu me frustro, eu chego no final do dia frustrado porque eu não vejo resultado. Exato, eu não vejo resultado e aí o que acaba acontecendo? Me frustro. E aí, no outro dia, começa tudo de novo. Então, o que é a minha experiência? Cara, o desejo ardente por algo, determinar um objetivo e é isso que eu quero fazer e eu vou fazer. Só que tem um problema.
Sabe qual é que é no início? No início a gente não sabe como agir. No início a gente não sabe como se comportar, não sabe como fazer ainda, porque a gente não tem experiência. E aí tem pressa e daí vem outras coisas, muitas vezes. Sabe o que vem no início? A comparação. Eu me comparo com fulano. Sabe o que vem no início? A dita, a famosa síndrome do impostor. Putz, será que eu sou bom? Putz, será que... Bah, mas eu não sirvo pra isso. Olha lá o fulano, é bem melhor. E aí eu começo cada vez mais me deteriorar a minha autoimagem. A maneira que eu me vejo, falando de forma bem simples. Eu começo a me ver mais incapaz, pequeno. Eu começo a me ver muitas vezes fraco. Tem ambientes que eu já não quero mais ir. E tudo aquilo que eu fiz de bom já não vale mais. Porque eu começo a olhar pra fora e olha, eu errei. Putz, olha só, fulano tem a mesma idade que eu e já tá muito melhor. Já, nossa, essa era o diálogo aqui dentro, ó, há alguns anos atrás. Nossa, o fulano tem a mesma idade que eu, mas ele já tem uma casa. Nossa, ele já tem um filho. Putz, ele já tem um carro. Nossa, o fulano, ele tem a mesma idade que eu e ele já viajou. Eu não viajei ainda. Olha o tamanho da loucura que a gente entra com a nossa cabeça. Por quê? Porque a gente não consegue, a gente tá num looping. Se a gente, sabe qual é que é o próximo looping? Ou talvez antes ou depois disso, não sei. As perguntas erradas. A gente começa a fazer pergunta errada para si mesmo. A gente começa a fazer pergunta errada para nós mesmos. Sabe qual é que é? Por que comigo isso? Nossa, só comigo isso. Por que eu nasci nessa família? Por que eu tenho esse emprego? Por que eu... Nossa, por que o meu chefe só pega no meu pé? Por que eu ganho só isso? Por que eu faço só aquilo? Por que eu sou tão ruim nisso? Por que isso? Por que comigo? Por que não com o outro? Pô, eu sou sempre azarado mesmo. Por que as coisas ruins vêm pra mim? Perguntas erradas. Pergunta, sabe de quê? De vítima. Pergunta de vítima. E com esse comportamento eu tô indo pro lugar que eu falo que é o lugar mais perigoso para se viver, que é o lugar de vítima. Onde que eu me sinto impotente, onde que eu me sinto de alguma forma pequeno, incapaz. Eu me vejo e me sinto incapaz. E aí, alguém que se vê pequeno, alguém que se sente incapaz, consegue construir algo significativo? Não consegue. Não tem como, não tem força para reagir. Não tem força para reagir. A não ser que ela faça as perguntas certas. Ela comece a questionar essa realidade. Ela olhe para si mesma e comece a questionar, trazer as perguntas certas, as perguntas que colocam em movimento, que tiram desse lugar e levam para frente. Levam para um lugar melhor. Faz sentido para vocês? Comenta aqui, faz sentido? Bem-vindo, Adair. Adair Negre. Dirceuzão da Academia de Nova Hartz aí, ó. Tá chegando. O homem tá aí. Grande Dirceu. Esse é um cara empreendedor nato. Pra vocês seguirem e conhecer a história desse homem aí, ó. Fantástico. A não ser, como é que a gente sai desse lugar de vítima? Como é que o Clóvis saiu desse lugar de vítima? E aí na minha história, eu ia dizer um segredo, mas não é segredo, não existe segredo, gente. É uma força de expressão, entendam, uma força de expressão. E aí tem um pontinho a se olhar. Sabe o que é? Como a gente se olha pequeno, como a gente se vê fraco, muitas vezes a gente não vai fazer assim, eu vou construir aquilo lá que é grande, que é por mim, porque eu sou foda, porque eu sou bom, porque eu sou o cara. Na minha história não foi assim. Sabe qual foi as perguntas certas que aconteceu na minha vida? Todos os pontos cruciais, os marcos, os pontos históricos da minha vida aconteceram através de perguntas. E sabe qual foi a pergunta que na minha história mudou o rumo da minha história? A primeira pergunta, sabe qual foi? Um dia eu trabalhando na fábrica, cortando assim, eu já brincava com a navalha, sabe? Pra quem trabalha com calçado, sabe? Navalha de metal,
balancinho e eu ficava brincando com ela assim já, e viajando, cabeça viajando. E veio uma pergunta na minha cabeça assim, exatamente essa pergunta. E se amanhã eu ficar sem braço, como é que eu vou ajudar minha mãe e meu irmão? Eu tinha um irmão, o Nicolas, que hoje tem 26, quase 27. Ele tinha 3, 4 anos. E minha mãe fazia enfiadinha em casa. E eu cortava na faca. Cortando. E aí veio aquela pergunta. E se eu ficar sem braço, como é que eu vou ajudar minha mãe e meu irmão? Parei. Aquilo lá, aquela pergunta, ela entrou de uma forma na minha cabeça que eu me amoleço agora, sabe? Eu começo a me amolecer agora, pensando assim, meu Deus. Sabe qual é que é o ponto aqui? Muitas vezes a gente não faz pela gente. A gente não faz por nós, a gente faz por quem a gente ama. O nosso porquê e o nosso porquê. O nosso porquê e o nosso porquê. Porque em um determinado nível da nossa vida, a gente não dá importância para nós, a gente não consegue se enxergar. Alguém já ouviu aquela frase quando era pequeno? Vai te enxergar, guri, quem tu pensa que tu é? Alguém já ouviu isso? Coloca aqui. Sim ou não? Vai te enxergar. E nós deveríamos ter escutado. Nós deveríamos ter escutado, nós deveríamos ter ido nos enxergar. Ó, Dirceuzão, na minha vida foi assim também. Bota mais aí, Dirceu, bota aí. Vai colocando que nós vamos compartilhar. Nós deveríamos nos enxergar. Sabe qual é a segunda pergunta que eu lembro hoje? Lá no alternativo, uma neblina, que nem hoje de manhã eu correndo, 3 da manhã, fazendo bobagem, me enchendo a cara com as outras porcarias de jovem. De jovem não. De gente sem cabeça. Lá. Sabe qual foi a outra pergunta? Pô, tô fazendo merda aqui, cara. E amanhã, se a minha mãe precisar de dinheiro pra comprar leite pro meu irmão, o que eu vou fazer? Cara, foi outro ponto pra nunca mais usar porcaria. Das poucas vezes, graças a Deus, das poucas vezes que eu fiz isso, foi outro ponto pra não mais isso aqui. Esquece, chega, deu, não serve. Como que eu vou ajudar minha mãe e meu irmão amanhã se ela precisar comprar leite? Minha mãe, 3 da manhã, ela já estava trabalhando, fazendo enfiadinho de novo. E eu lá fazendo bobagem. Então, muitas vezes, as perguntas certas, elas me colocam em ação. Elas não têm nada a ver com o outro. Ah, o outro, esquece o outro, não quero saber do outro, eu quero saber de eu. O que eu vou fazer? Logo, mas o mercado tá ruim. Interessa o mercado, velho. Interessa o que eu vou fazer. Se o mercado tá ruim, beleza. O que eu vou fazer para tornar o meu negócio bom? Pô, Clóvis, meu chefe tá pegando o meu pé. O que eu vou fazer para que ele olhe para mim e diz assim, tu é o cara. Pô, preciso de ti. Pô, cara, tu é bom, velho. Vou te dar um aumento. Vem cá. Ó. O que eu vou fazer? As perguntas certas, elas me colocam em ação. Pô, o faturamento tá caindo. Beleza, o que eu vou fazer para aumentar o faturamento? Pô, meus clientes estão indo embora. O que eu vou fazer para tornar meu negócio atraente para meus clientes? Pô, Clóvis, meu casamento tá ruim, eu acho que eu vou me separar. Não, cara, o que eu vou fazer para o meu casamento ficar bom? Pô, Clóvis, estou acima do peso, o que eu vou fazer? Clóvis, estou acima do peso, mas é genética. Aí tem o Dirceu aqui, ó, velho. Vai te exercitar, velho. Vai te exercitar. Vai colocar esse corpo em ação. Vai fazer que nem hoje de manhã. Vai suar no frio, 8 graus e eu tava suando. Vai te exercitar. Sabe qual é que é o meu? Sabe qual é que é o meu desafio? Eu tenho uns pneuzinhos Jaguar e me deu um trauma. Vou falar pra vocês que estão aqui. Eu fui pra Maragogi agora e tiramos uma foto. Depois eu fui olhar a foto e me deu um trauma. Vou voltar daqui 1 ano e vou tirar uma foto de novo lá. Boca. A minha maturidade alimentar é baixa ainda. Mas agora eu mudei o método. Mudei a estratégia. Eu tô que nem do AA. Os AA, eles estão assim.
Só não posso beber por hoje. Eu acho que é isso, é o lema, né? Só por hoje não. Hoje não. Só por hoje não. E eu tô no lado ao contrário, tô dizendo assim, só por hoje eu preciso comer certo. Só por hoje. Só hoje. Só hoje eu preciso comer certo. E desde que eu comecei isso, tá funcionando. Desde quando que eu comecei isso, está funcionando. Só hoje eu preciso comer certo. Então, as perguntas, tá vendo? Compartilha as minhas debilidades. As minhas debilidades aqui. Todos temos. Então não fique olhando para o cara, não fique olhando, não caia na mesma cilada que eu caí. Não caia na mesma cilada que eu caí. De olhar para os outros lá e dizer assim, meu Deus, é só ele consegue, só ele que isso, só ele... Esquece isso. Faça a pergunta certa. O que eu tenho que fazer hoje para chegar num objetivo daqui tanto tempo? O que eu tenho que fazer? Como que eu posso me comportar? Falei ontem. Até foi feito da palestra que eu fiz lá pro pessoal lá do X do Vini, no evento de cultura, qual é o meu comportamento, tá vendo? Eu fico questionando o tempo todo o meu comportamento. Como que eu posso melhorar? Como que eu posso me comportar de maneira melhor? Como que eu posso contribuir para o ambiente que eu estou inserido? Como que a empresa que eu tenho pode contribuir para a sociedade que eu estou inserido? Primeiramente para as pessoas que trabalham direto comigo. Se eu quero mais deles, e tem gente que trabalha comigo que está aqui, se eu quero mais deles, se eu quero além do combinado com eles, eu tenho que oferecer mais que o combinado para eles também. Eu tenho que me colocar à disposição deles também. Eu fico questionando o tempo todo o meu comportamento. Então vamos lá. Lembra que nós falamos? Os ingredientes. Atente-se para os ingredientes e não precisará se preocupar com o resultado. Quais são os ingredientes? Cara, um desejo, um foco. O que tu quer? De clareza de objetivo. Clareza de objetivo para te não cair numa cilada de frustração, de dizer, não conquisto nada. Tá, mas o que tu quer? Eu não sei. E clareza de objetivo. Clareza de objetivo. Aí tu vai fazer as perguntas certas. Primeiro ponto, clareza de objetivo. Precisamos, é necessário. Isso é básico. Saber o que tu quer é básico. É engraçado, né, velho? É engraçado, para algumas coisas a gente tem clareza, para outras não, né? Exemplo, vamos lá. Tem muitas pessoas que... Tem pessoa que não estudou nada e não quer estudar, tá? Mas tem pessoas que fazer um curso de oficina de casamento, o nome é oficina do casamento, escola do casamento, lá na nossa igreja, a igreja que eu frequento, nossa igreja, é escola do casamento. Estudar isso, não quer. Pô, estudar dinheiro, pô, mas não tem dinheiro, vai estudar a ciência do dinheiro, cara, eu tenho esses dias eu tenho 13 livros que falam sobre dinheiro. Aí talvez algum que vai olhar isso que vai dizer, nossa, Clóvis, então tu é milionário. Eu vou te dizer que eu sou, em relação ao que eu era, eu sou muito mais que isso. Eu sou muito mais que isso. Para quem pilotava um Havaianas, um de cada cor, para quem foi trazido, não é que veio, para quem foi trazido da Toca da Onça para cá, eu sou muito mais que isso. Mas muito mais. Já tenho muito mais do que já sou e tenho muito mais do que um dia eu consegui visualizar claramente na minha cabeça. E sei que isso é só parte do caminho, só o início da jornada. Comecei a viver aos 40, agora vou fazer 41 esse ano. Comecei a viver a fase potencializada aos 40. Então é só o começo. Então, estudo, sim. Aí eu vou ler um negócio para vocês aqui, ó. Vou trazer duas coisas, tá? O orgulho... Aqui, ó. Um servo não se corrigirá por palavras, porque, embora ele entenda, não responderá. Tá vendo aqui, ó? Um servo não se corrigirá por palavras, porque, embora ele entenda, não responderá. Quer dizer o quê? Tem pessoas que elas escutam, elas ouvem,
mas elas não praticam. Elas têm que ir lá, quebrar a cara, elas têm que ir lá, ter problema. Não, faça as perguntas certas. Elas têm que ir lá entrar numa confusão, elas têm que esperar, que nem eu escuto alguns empresários, esperar a água bater na bunda para se movimentar. Não. O que eu falo? Eu uso analogia. Para quem morou na roça, as bacias de alumínio que a gente usava para tomar banho, para lavar os pés, eu aprendi a baixar o bumbum lá naquela bacia, lá embaixo, para então, beleza, se é para água bater na bunda para me movimentar, eu não preciso esperar a água subir, eu baixo lá, bato a água na bunda e vou. Vamos fazer, vamos lá. É isso. A gente não precisa, a gente não vai ter vida o suficiente para cometer todos os erros do mundo. A gente tem que escutar, a gente tem que aprender, a gente tem que buscar, a gente tem que se especializar. Pô, quer ter um negócio? Te especializa. Pô, tu quer na tua função, tu quer ser bom? Te especializa. Aprende. Não tem coisa pior que trabalhar com gente que é copo cheio, eu sei de tudo. Não faça isso. Não tem nada como estar se relacionar com gente copo cheio. Eu sei de tudo. Então, o que tá fazendo aqui, cara? Você sabe de tudo. Então, as perguntas certas. Primeiro, clareza de objetivo. As perguntas certas. 2 pontos. Sabe qual é o terceiro ponto, o ingrediente da vida? De um bom ingrediente? De um bom ingrediente, não, de uma boa vida, gostar de pessoas. Veja bem, gente, isso aqui é a minha experiência, é a minha visão, é a minha experiência desses anos todos até aqui. E que pra mim tá dando certo. Eu não tô aqui pra determinar, talvez tu vai dizer, Clóvis, mas tem mais isso. Comenta aqui então, bota aqui. Gostar de pessoas, se importar verdadeiramente com pessoas. Verdadeiramente gostar de pessoas, se importar com elas, dar atenção para elas. Faz sentido para vocês? Porque sozinhos o que nós conseguimos construir? Não conseguimos nada. Conseguimos nada não? Conseguimos pouco? E aí? Tem outro detalhe ainda. Beleza, mesmo que a gente consiga algo que seja pífio, que seja pouco, se sozinho a gente consegue um tanto assim, imagina com mais pessoas, com um time, com gente ao nosso redor. E mesmo que a gente consiga um pouco, eu vou comemorar com quem? Comigo mesmo, sozinho? Eu não quero isso. Eu quero ter gente para comemorar. Eu quero ter gente para compartilhar. Eu quero ter gente para compartilhar aquilo que eu aprendi. Eu quero ter gente para aprender. Eu quero ter gente para compartilhar aquilo que eu conquistei. Eu quero ter gente. Então, tem muitos empresários que... Vou falar de empresários, tá? Tem muitos empresários, ou alguns empresários... Vamos corrigir essa fala minha, que tá feia. Alguns empresários que eu conversei, inclusive eu tive uma interação que ele falou: ô Clóvis, o problema são as pessoas lá de Santa Catarina. O problema são as pessoas, não dá pra trabalhar, cara. Eles são muito ruins, é isso e aquilo. O problema são as pessoas. Eu disse: ô, tem a solução pra ti. Tem a solução pra ti, cara. O que é? Demite todo mundo e trabalha tu sozinho. Se o problema são as pessoas. E aí a empresa dele, lógico que não vai funcionar ele sozinho. Então, aprender a gostar de pessoas e se importar com as pessoas. Não é puxar saco, não, é ser verdadeiro com as pessoas. Porque não tem outra forma de conquistar grandes objetivos, de realizar os teus sonhos. Os sonhos de qualquer pessoa envolvem pessoas. Não tem como se fazer sozinho. Faz sentido para vocês? Alguém aqui tem dificuldade com pessoas? Desafio, problemas do dia a dia é uma coisa, agora não gostar de pessoas é outra. Alguém tem dificuldade de gostar de pessoas ou pensa assim, o problema são as pessoas? Pega o Dirceu aqui, Ô Dirceu, coloca aí quantas unidades tu tem, quantos tu vai ter aí até o final do ano.
Agora eu tava lendo aqui do Josiel que ele colocou e acabei me esquecendo da pergunta que eu ia fazer. Pessoas. Gostar de pessoas. Não tem como nós conquistarmos algo sem pessoas. O Josiel colocou 90% dos problemas são gerenciais, 10% são pessoas. É isso aí. Não, o problema não são as pessoas. A solução são as pessoas. E muitas vezes vou aprender a lidar com o outro, eu tenho que aprender a lidar comigo mesmo. Quando eu consigo lidar comigo, quando eu consigo me entender, quando eu consigo me controlar, quando eu consigo trabalhar melhor comigo mesmo, isso aqui se reflete no outro. Ponto. Para mim, a minha experiência é assim. Eu falo muito sobre isso. O principal do negócio é justamente gostar de pessoas aqui, ó. E olha o que o Dirceu tem. Cara, ele tem uma academia, cuida de pessoas, entregar bem-estar, entregar autoestima, autoimagem. Cara, é isso, velho. Gostar de pessoas. E aí ele tem que gostar das pessoas que trabalham com ele. Cara, é gostar de pessoas. É gostar de pessoas. Tenho 5 nesse momento, até o final do ano 10, olha só, velho. É isso. E aí, Dirceu, e a crise? Que crise, velho? Nós estamos acelerando com tudo. É isso. É isso. Enquanto uns estão chorando, estão dizendo, meu Deus, nós temos que parar porque o governo isso e aquilo. Não temos que parar. Nós temos que achar maneira de, apesar do governo, apesar de tudo, a gente continuar. Porque se a gente se acocar, se a gente dizer, não, vou parar agora, porque talvez lá na frente, talvez vai ficar ruim. Vai ficar ruim, se tu parar, vai ficar ruim. Pode ter certeza, vai ficar ruim. Uns dias atrás um cara me falou, como é que ele me falou? Ele me falou assim, eu quero vender minha casa. Tá, aí eu sou chato, tá? E aí a pergunta certa, tu já anunciou? Não, ainda não. Tá, então tu não quer vender. Não, eu quero, mas tá ruim. O que tá ruim? Não, o mercado, ninguém tá comprando? Ninguém. Quantas pessoas tu conhece pra tu dizer ninguém? Das pessoas que tu conhece, que tu conversou sobre isso, elas não estão comprando. Será que dá 2 mãos? Tá vendo? A cabeça dele. Não, mas é que o povo tá desconfiado. Tiveram desconfiado desde lá antes de Cristo eles já eram desconfiados. Antes de Cristo eles já eram desconfiados. E sempre vai ter os desconfiados e sempre vai ter os que confiam. Eu sou aquele que confia. O Dirceu, se for ver aqui, é o cara que confia. Eu confio. Quantos outros aqui que tem negócio? Eu confio. E eu confio em mim, no meu trabalho, eu confio na visão que eu tenho, eu confio nas pessoas que estão comigo, eu confio nos meus valores, nos princípios que eu tenho no negócio, e eu confio, e confiando eu acelero, confiando eu faço, confiando eu ajo. Confiança. Gostar de pessoas. Mais um ingrediente. Bora lá. Precisamos não ser dependente do governo para seguir nossa missão. Missão é o próximo ingrediente. Só não podemos tirar o pé do acelerador. É isso aí. E muitas vezes colocar com os 2 pés. Pisa com os 2 pés no acelerador. Gostar de pessoas. E sabe o que pra mim é talvez o que engloba tudo isso aqui, que é um ingrediente que eu vejo que para mim mudou a minha trajetória, a minha visão da empresa que eu tenho hoje, dos negócios que a gente está fazendo, dos outros negócios. É enxergar o negócio além do negócio. É enxergar as pessoas além daquele funcionário. O negócio além do negócio, para mim, é eu dar missão, que o Dirceu trouxe aqui, mas é dar um propósito, dar um significado para ele. Dar um significado para aquele negócio. O que é um significado? Cara, é um intangível. Para mim, como é que eu vou explicar para vocês? É uma áurea, é o meu porquê e o meu porquê. O negócio, se tu for pensar no teu emprego, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Por que tu trabalha lá? Salário. Preciso pagar as contas. É um significado? Agora é um significado pobre. É um significado pobre.
Por quê? Porque se te oferecer R$ 100 a mais, uma vez um cara veio pedir trabalho para mim, acertamos, beleza, tu para lá e vem trabalhar aqui. Foi lá, ele ganhou 5 centavos a mais por hora. E ele ficou lá. 5 centavos a mais por hora. E ele ficou trabalhando no emprego que ele estava. Se eu vejo só o dinheiro, se eu olho para o trabalho e vejo só o dinheiro, é pobre. Mas agora sobre o seguinte, cara, eu posso aprender, lá eu vou crescer, lá eu consigo trazer algo muito além do dinheiro para minha casa, já melhora. Já é outro significado. Exemplo, o meu exemplo, na Reciclar. Eu mandei currículo há uns 10 anos atrás para várias empresas. Várias. 2, 3. Não. 3. Uma delas era o Sicredi, tinha vaga. O que tinha no meu currículo? O meu nome, o meu endereço e o telefone. Não, tinha mais umas coisinhas lá, mas era basicamente isso. Graças a Deus que não me chamaram. Desculpa. Quando eu trabalhava na... Tá, mas isso é da Reciclar, daí eu vou voltar no outro ponto. Por quê? Porque eu não queria ficar lá. Por quê? Porque nós não tínhamos resultado, porque eu me esforçava pra caramba, e eu me esforçava naquela época, só que eu não tinha conhecimento, eu não buscava conhecimento. Brigava eu e o Paulo, a gente não tinha dinheiro, cara, muita incomodação, chegava no final do mês, não tinha dinheiro, tanto que eu trabalhava, teve uma época que eu fui procurar trabalho de entregador, que eu já fazia antes, trabalhava na Reciclar, fazia a gestão da Reciclar, e tava procurando emprego de entregador, mas tinha que ter moto, porque eu não tinha moto também, para conseguir ter dinheiro. É isso que eu fazia, essa era a situação. Até que um ponto eu comecei a olhar assim, cara, peraí. E, enfim, comecei lá atrás, não sei como eu cheguei no bendito de um livro que eu aprendi autorresponsabilidade. Esse aqui, gente. Tanto que, ó, só aqui em casa eu tenho 3 desse livro aqui, ó. E tem mais lá ó, aprendi a ferramenta da vida com esse livro aqui. Aprendi a ferramenta da vida. A autorresponsabilidade. Eu estou aonde eu me coloquei. Eu sou responsável pelos meus resultados. 90% da minha vida é composta de como eu reajo, como que eu me posiciono diante dos 10% que o mundo me impõe. E aí, a partir daquilo ali, depois de muitas outras coisas, eu começo a ver um significado na Reciclar. Eu começo a ver assim, cara, não é sobre... Tanto que eu tenho um vídeo, eu vou trazer ele aqui. Não sei de onde que veio, do além, que veio no nosso evento de cultura de 2023. Assim, na Reciclar a gente usa a desculpa dos resíduos para trabalhar com pessoas. Na Reciclar a gente usa a desculpa dos resíduos para trabalhar com pessoas. E eu começo a ver um significado além. Eu começo a ver além, não é dinheiro, não é sobre dinheiro, isso aqui não é sobre isso, porque se fosse sobre dinheiro eu poderia fazer outra coisa que talvez eu ia receber muito mais do que eu recebo lá, ia gerar muito mais renda do que eu gero lá, poderia gerar muito mais emprego, enfim, mas não é sobre isso. Então, um dos ingredientes para mim que é o principal é eu conseguir ver um significado naquilo ali, naquilo que eu faço, naquilo que eu vivo, dar um significado além dele mesmo. Porque senão eu travo no primeiro desafio. Por que muita gente troca de emprego? Porque é dinheiro, então ficou difícil, eu vou para outro lugar. Por que muita gente casa e descasa e casa de novo? Por quê? Porque é sexo, é filho, não deu certo, caso com outro. Não tem aquela coisa do tipo seguinte, cara, não, casamento é para sempre, eu vou me esforçar para uma caçamba. Para fazer um bom casamento. Eu vou cuidar do meu corpo, vou me cuidar, mesmo depois de 20, 30 anos de casado, eu vou me cuidar, vou me cuidar para ficar o mais bonito possível para minha esposa. Mesmo depois de 5, 10, 15, 20 anos que um funcionário está na empresa, eu vou cuidar dele. Como se fosse o primeiro dia, eu vou respeitá-lo, eu vou tratá-lo bem, eu vou ouvir ele, eu vou incentivar ele. É só vendo um significado além
pra gente enfrentar alguns desafios. Se posicionar, ficar firme diante de alguns desafios. Só vendo o significado além. Sabe que tem muitas coisas que eu aprendi a ter fé. A minha medida de fé, não sei se ela é maior, se ela é menor, e não interessa do que a tua. A minha medida de fé, eu aprendi a crer, eu aprendi a ser crente, eu aprendi uma coisa que eu estou aprendendo a viver na dependência. Eu estou aprendendo, que é uma das coisas mais difíceis para quem tem autorresponsabilidade, para quem come aquilo ali, que dali que vem as perguntas certas. Uma das coisas mais difíceis é viver na dependência de Deus, dizer assim, Deus, é contigo, resolve. Eu tô aqui, eu tô me esforçando, mas é contigo. E tem coisas que eu não gosto de espiritualizar. Eu acho que não faz... Cara, Deus tá lá, tem coisa pra ele, mas o meu trabalho, correr de manhã, quer saúde, Clóvis? Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que cuidar da boca, eu tenho que me exercitar, eu tenho que cuidar da minha cabeça. Sim. Eu tenho que cuidar da minha cabeça, eu tenho que ler, eu tenho que escutar uma música de qualidade, uma letra de qualidade. Sim. Eu tenho que ter bons relacionamentos. Sim. Agora eu sou empresário, eu quero sair, vou fazer um churrasco, vou sair com aqueles empresários que eles dizem assim, tá ruim, vou sair com aquele empresário, aquele que diz assim, ninguém tá comprando, tá todo mundo desconfiado, tá ruim. Meu, sai fora, velho, vai pra longe, nem quero falar contigo. Não. Tem coisa que depende de mim, tem coisa que eu tenho que bater lá na porta do cliente e dizer, ei, eis-me aqui, meu cliente, eu tenho a solução pra ti, eis-me aqui. Tem coisas que dependem da gente e a gente tem que se posicionar. Tem que se posicionar. Então, fé, Deus é uma coisa, ele faz o impossível. O possível tem que ficar com nós. Agora, o propósito, o que é a missão dele através da minha vida? Através do meu trabalho? Significado, missão. Isso aqui vai... para mim é até difícil de explicar, mas é uma missão, é um intangível. Qual é que é o significado para aquilo ali? O teu porquê e o teu porquê. Por que eu tenho que fazer, por que eu trabalho na Reciclar? Eu tenho que, já está internalizado, eu tenho que. Não é opção minha trabalhar na Reciclar ou não. Cara, é da missão que eu faço parte. O meu comandante fala assim, Clóvis, trabalha aqui, produza, gere emprego, gere renda, entregue dinheiro, entregue aquilo, entregue o alimento que eu te dou. Tu entrega aqui. Cuide de pessoas. Não trate eles como só um número. Não olhe para eles assim, se tu não quer, tem outro e sai logo. E a gente, Clóvis, quer dizer que tu não demite? Eu demito. Inclusive demiti agora, nos últimos dias foram demitidos. Mas eu tento conversar. Por quê? Outra coisa do trabalho. Demitir é tão natural quanto contratar. Esse, sabe? É isso que eu tenho na minha cabeça, que eu internalizei nos últimos meses. Demitir é tão natural quanto contratar. Ah, mas a pessoa precisa de emprego, ela tem um filho, ela tem que pagar aluguel. Ok? Então, se esforça, vem e faz a tua parte. Vem, se esforça, faz a tua parte e vai ter trabalho e tu pode crescer e tu pode isso. Mas se tu não fizer a tua parte, esquece, não vai ficar, vai ser demitido sim. E talvez a melhor coisa que um líder pode fazer por um funcionário é demitir ele. A melhor coisa, a melhor maneira de ajudar. Porque talvez ela tenha um choque, tem um tchutchu na cabeça aqui e vai dizer assim, opa, peraí. Tô errado mesmo? Putz. Porque lembra a palavra, olha só isso aqui. Um servo não se corrigirá por palavras, porque, embora ele entenda, não responderá. Então ele tem que sofrer o pênalti para mudar. E olha aqui o segundo, ó. Isso aqui é Provérbios 29, 19. E agora vamos pro 23. O orgulho de um homem o abaterá, mas
a honra sustentará o humilde de espírito. Como que... Por isso, olha só, por isso que, tu já escutou? Ah, a gente morava numa casa bem humilde. Opa, pera aí. Isso chega a me doer no ouvido. Eu entendo o que a pessoa quer dizer. Sem recurso, tu quer dizer sem dinheiro? Então é sem dinheiro, então não é humilde. Por quê? Porque tem muita gente que não tem condição financeira mínima. E se julga humilde. Não é. Vou te dar uma notícia. Manda isso aqui pra alguém que tu vê isso, que é assim. Não é humilde, não. Não é humilde. É cheio de certeza. Pô, por que ler, Cláudio? Pô, o dinheiro desses livros aqui dava pra comprar eu acho que uma moto? Vou comprar uma moto, Cláudio. O que tu quer com esses livros? Eu vou comprar uma moto. Com esse livro eu compro centenas de motos. Invista teu tempo, invista teu dinheiro e tu vai comprar centenas de motos. O que adianta tu pegar a pessoa... Pra te ver a cabeça de algumas pessoas. Não leia, não compra o livro para comprar uma moto. Depois não tem dinheiro nem para sustentar a moto. Leia. Aprenda. Seja humilde para aprender. Seja humilde para aprender. E entramos no outro ponto. Mas, volta. Missão. Dirceu trouxe antes. Missão. Um significado. A minha vida andou quando eu dei um significado. Por que eu falei de fé? Por que eu falei disso? Sabe o significado que eu dou? Aqui em casa, minha esposa tá... Nós estamos enfrentando um pequeno desafio. Mas não é desafio. E eu penso assim, Marina. Mas, tanto que a gente foi 2 vezes em São Paulo fazer exame, consulta, porque não tem tratamento aqui, tem que ser em São Paulo. E nos próximos dias ela interna para fazer o tratamento. Eu disse, cara, quem a gente tem que encontrar no caminho? Quem que a gente tem que ver? Por quem que a gente tem que ser visto? Para onde que isso vai nos levar? Eu pensando assim, pô, Deusinho, o que tu quer dizer para nós com isso? Olha só na hora que tu nos traz isso. A gente fez a nossa casa, a gente tem a criançada, tem empresa, tem equipe, a galera toca. O que tu quer comunicar para nós? Aonde que tá a centelha que eu não consegui enxergar? Mas ok, eu aceito o processo. Eu aceito o caminho. Nós aceitamos, amém. É tudo sobre ele. Tá tocando aqui agora, se vocês for ver. Ó. Caminho seguro. É isso. Esse é o significado. Meu grande. Ó, escuta. Tu és o meu consolo, caminho seguro. Esse é o significado. O dia que encontrar esse significado, nada mais trava. Não interessa. Não interessa o que se atravessa no caminho. Eu não fico mais chorando. Quando eu encontro o significado, quando eu encontro a verdadeira, que nem eu disse, a missão, quando eu encaro, quando eu aceito, eu digo, aqui, nada mais trava. Mas enquanto eu fico olhando pra porcaria do dinheiro, pra porcaria do concorrente, pra porcaria disso, quando eu achar que o carro vai me preencher, quando eu achava que o carro ia me preencher, eu era um merda de um homem, cara. Um merda. Quando eu achava que dinheiro na conta ia me preencher, um pobre de um homem. Significado.
Tu só vai se sentir realizado no teu trabalho, no teu casamento, em todas as tuas relações, na vida, quando tu encontrar um significado para ela. Quando tu der um significado para ela. Sem isso, vai ficar perdido. Sem isso, sabe o que é o significado? Sabe qual é que é o significado? Vou te trazer uma imagem. Sabe qual que é o significado? É um barco grande. É um barco grande. Que ele tem é mastro que se chama? Com uma vela. O significado é a vela. Vamos mudar? O significado é um barco grande com um pequeno leme. Um pequeno leme que se chama lá no fundo? Aquela pecinha que dá a direção? É isso aí. O significado é isso. O significado te dá a direção. Ter um significado, para mim funciona assim. Eu ter um significado, eu dar um significado para minha vida, é isso, é a direção. Como que eu ajo aqui? Porque, putz, eu tenho essa missão. Dá um significado para aquilo ali. Como que eu ajo aqui? Como que eu ajo nessa situação? Como eu ajo naquela? Às vezes as pessoas ignoram. Ah, Cláudio, bobagem isso, Cláudio. O negócio é trabalhar e viver e curtir a vida. E talvez tu atinja o que tu quiser, aquilo que tu deseja. Sei lá. Geralmente uma pessoa que pensa assim, ela pensa, eu quero ter o dinheiro para comprar minha casa na praia, ou minha chácara, ou pescar, ou ir para Ibiza, sei lá para onde, não interessa para onde que ela queira ir. Só que isso não vai ter sabor, não vai ter gosto. Sabe por quê? Porque eu já vivi isso, que é assim. E não é porque eu vivi, é porque de tudo que eu li, que eu já estudei, que eu conheci, a gente precisa dar um significado, a gente precisa alimentar outras partes da nossa vida. Tinha uma época em que eu pilotava um Havaianas um de cada cor, e eu disse assim, cara, o dia que eu ter um carro, a vida vai ser foda, poder botar um som no centro, no muro do 60 e come. Vai ser lindo, vai ser foda. E um dia eu cheguei nesse ponto e eu tinha o carro e eu tinha dinheiro para fazer um churrasco, um por dia se eu quisesse. E a vida era sem gosto. A vida era chato, faltava algo. Na verdade, essa época era pior do que quando eu pilotava um Havaianas um de cada cor. Era pior. Por quê? Porque faltava algo. Não era o material, não era o dinheiro. Se eu olhar só pelo dinheiro, pelo bem material, pelo poder aquisitivo, era bem melhor, mas faltava algo. A vida era mais divertida antes. E aí eu tenho que encontrar um significado para minha vida, para o meu trabalho, para os meus relacionamentos. Tem um significado para cada coisa, mas no geral, qual é que é o significado? Sabe, por isso daí que vem a lugar de propósito. Qual é que é o meu lugar? O lugar em que eu sou potência máxima, ou que eu me desenvolvo potência a cada dia. A cada dia eu potencializo mais, eu potencializo mais, eu potencializo mais. E eu digo assim, cara, esse lugar é foda, velho. É aqui que eu quero estar. É isso que eu quero fazer. Clóvis, daqui 10 anos tu quer fazer isso. Não interessa daqui 10 anos, mas hoje é isso que eu quero fazer, cara. É isso, velho. Encontra esse lugar. Encontra esse lugar. E esse lugar, ele fala sobre pessoas. Esse lugar não é eu para minha barriga, não é eu para mim mesmo, não é o eu, é de mim, por mim, para mim. Não, é através de mim. Nesse lugar fala assim, é através de mim, eu só sou uma ferramenta, um canal. Um canal que assumo, não monto. Paulo Scherer montou a Reciclar, abriu, e eu assumo, e ali as coisas se transformam. Eu e ele junto, depois eu e a Marina, agora eu e a Marina, as coisas se transformam. Eu sou um canal. É através de mim. É através de mim. É através de mim. Nesse lugar de propósito, as coisas não são de mim, para mim, por mim. É através de mim.
Clóvis, mas daí eu tenho que dar tudo que eu tenho. Dê tudo que tu tem e tu terá mais. Não tô falando de tu tirar da tua casa pra dar pros outros. Não, não, não. Não é isso. Mas isso é outra conversa. Significado. Bora lá. Bora lá, bora lá. Fabão, bem isso. O livro, o Fabião foi um dos presenteados por aquele livro ali. Espero que tenha lido. E releia, meu querido. Meu compadre. Gaiteiro, bom dia, Gaiteiro. Bora, vai escalar o pódio. E o Dirceuzão. Passei por essa fase até olhar, Dirceu, é isso aí, velho. Até olhar pro meu interior, é isso, gente. Pra mim, a minha experiência de vida aponta pra isso. E tá aí, ó. Outro cara, referência, olhar pra si mesmo. Quando a gente começar a construir o mundo a partir de nós, não é de nós, mas olhando pro Criador, pra nossa missão, e aí a gente constrói, não construir. Agora, porque o Dirceu tem 5 academias, tem 10, eu vou construir porque isso é um negócio. Meu, é dele, velho. É dele, cara. É dele. Ele faz isso. Ele cuida das pessoas nesse sentido. Exemplo, eu. O que é minha missão? Despertar e potencializar pessoas e empresas. Essa é a minha missão de vida. Esse é o meu trabalho. Não é academia. Não é... Não interessa o que tá dando dinheiro, não é por dinheiro que a gente se guia. Dinheiro é importante? Sim, muito. Mas não é o primeiro da fila. Porque quando ele é o primeiro da fila, eu tô sujeito a suborno, a corrupção, a um monte de coisa. Então não é o primeiro da fila. O primeiro da fila é a verdade sobre aquela que eu caminho. Esse é o primeiro da fila. Eita, minha gente, se estendemos demais hoje, Jesus. E aí, faz sentido para vocês a conversa? Consigo servi-los? Consigo, não só eu, mas aí, ó, quem contribuiu aí, ó. Perguntas, manda aí, vai escrevendo aí que eu vou ler aqui, ó. Ó, o Ralph, já achei a minha pergunta-chave, já valeu a live. É isso aí, Silveira, higienizações, bora entregar. Olha só isso aqui, gente, olha só isso aqui, ó. Dirceu entrega saúde, bem-estar, autoestima, autoimagem através do negócio dele, academia. Muitas pessoas podem ser empresários melhores indo na academia? Total. Quando eu cheguei da minha corrida hoje de manhã, cara, eu me sinto... Eu me sinto forte, me lembrei da piada onde o cara falou, o objetivo é ficar que nem o He-Man. Ele falou, forte? Não, cabeludo. Eu me sinto bem, velho. Então, indo na academia, entrega saúde através da academia, sim. Silveira Higienizações, entrega saúde através de uma higienização num sofá? Pô, um sofá sujo traz doenças, pode trazer outras complicações para a saúde? Pode. Tá vendo? Como a gente consegue olhar além. O que um cara desse entrega? Impermeabilização. Não, cara, entrega saúde, entrega bem-estar, entrega ambiente agradável, cheiroso, né? Cara, gaiteirinho, ó, o significado que a gente dá para as coisas. Pô, o que tu vende? Vende cortina. Sai fora, ninguém quer comprar cortina, cara. Mas eu quero comprar beleza, eu quero comprar... Exemplo, eu tenho uma aqui, foi colocada aqui agora, do lado, aqui no escritório. Privacidade. Tem um corredor aqui que o pessoal passava e ficava me olhando. Privacidade, beleza, aconchego, tá vendo? Significado. Eu cuido de pessoas. Cara, dá pra... Só tem que botar a mente pra viajar. Clóvis, tu usa droga, Clóvis? Eu usava e uso. Hoje eu uso uma pesada. Tem gente que não vai aguentar essa droga aqui, não. Tem gente que não aguenta. Não tá preparado. O Clóvis de 10 anos atrás não tava preparado pra essa aqui. Cara, ia dar um tchutchu na cabeça. Não tava. Mas hoje, graças a Deus, aprendi a ter fé. Gente, perguntas, manda aí. Não tem, nós vamos encerrar, que deu 9 horas já. Vou ler aqui, não, esse livro aqui, eu sou fã desse livro. Viktor Frankl, todos que eu acho que já ouviram falar desse livro aqui. Viktor Frankl, preso no campo de concentração nazista. Vou ler só um negócio aqui pra ti.
Pra ti mesmo. Olha só aqui. Ó. Trata-se de dois, apresento-os não só por servirem de paradigmas para a aplicação prática das reflexões acima expostas, mas por revelarem também um notável paralelismo. Trata-se de dois homens que, dois homens em conversas haviam manifestado a intenção de suicídio. Fica aí, tá? Ambos alegaram da maneira típica que nada mais tinham a esperar da vida. Importava mostrar a ambos que a vida esperava algo deles e algo na vida, no futuro, estaria esperando por eles. Olha aqui, pegaram isso aqui, né? Olha só, vou ler de novo aqui, só a última parte. A vida esperava algo deles, a vida espera algo de ti. E algo na vida, no futuro, estaria esperando por ti. Então, tá vendo? Captou aqui? Agora eu vou lá para outra parte. A pessoa que se deu conta dessa responsabilidade em relação à obra que por ela espera, ou perante o ente que a ama e espera, essa pessoa jamais conseguirá jogar fora a sua vida. Ela sabe do porquê da sua existência. E por isso também conseguirá suportar quase todo como. Qual é a tua missão? Qual é o teu porquê? O que te espera lá? Quando a gente se dá conta disso, é isso que ele traz aqui, tá vendo? E é um cara que não tá falando de... Ele não é crente. Ele não é crente. Como é que ele tá falando disso? Porque não precisa ser crente. Mas se for, é ainda melhor. Se for, provará a verdadeira vida. Qual é o seu porquê? Essa é a pergunta. Qual é a tua missão? Entenda, aceite, internalize a tua missão, que tudo o resto vai se encaixar. De tudo que eu falei em 1 hora aqui, se tu encaixar isso, qual é a tua missão, todo o resto se encaixa. Espero verdadeiramente ter contribuído de alguma forma para vocês, ter servido. Dúvidas, perguntas, manda um direct, compartilha essa live com quem fizer sentido para ti, comenta, enfim. Beijo no coração e lembre-se, aproveite o tempo livre para potencializar a vida que vocês querem viver. Ó, o Dirceuzito aí, ó. Clóvis, já iniciamos o domingo com uma baita live, muitos insights para a vida. Ótimo domingo, pessoal, que tenhamos uma semana abençoada. Bora! Um dia abençoado e uma semana abençoada para todos nós. Bom domingo, gente. Viva um excelente domingo e uma excelente vida.